Qualidade a toda prova. É a Band Triângulo nas eleições 2012. Falamos direto de nossos estúdios na Avenida Rondon Pacheco com o debate ao vivo entre os candidatos a prefeito. Conheça as regras do nosso próximo bloco. Assim como no bloco anterior, nesse terceiro bloco, os candidatos seguem realizando o debate entre si. Cada candidato deverá fazer uma pergunta pertinente aos planos de governo e propostas. Lembrando que, em casos de ataques pessoais ou descumprimento das regras desse debate, a pergunta será anulada. O tempo para a formulação de pergunta é de até 1 minuto. O tempo para a resposta é de até 2 minutos. O tempo para a réplica é de até 2 minutos. E o tempo para a tréplica é de até 1 minuto. Pelo sorteio realizado, quem faz a primeira pergunta deste bloco é o candidato Gilmar Machado, que formula a pergunta ao candidato Gilberto Cunha. 1 minuto para a sua pergunta, candidato. Candidato Gilberto, queria fazer uma pergunta sobre infraestrutura. Qual que é o plano que você tem para a cidade de Uberlândia para a gente enfrentar os grandes gargalos que nós temos na infraestrutura? Por exemplo, aquela travessia entre o Luizote e o Taiamã, ali perto da Ponte do Val, as grandes, hoje, dentro da cidade, várias áreas que hoje precisam de uma infraestrutura melhor para que nós possamos ter mais segurança para as pessoas e, ao mesmo tempo, a cidade poder continuar tendo o seu tráfego, não só o trânsito, mas a segurança para as pessoas. Qual é a proposta que o pessoal, o PSTU, tem para esta área de infraestrutura para a cidade de Uberlândia? Candidato Gilberto Cunha, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Na nossa opinião, na opinião da coligação PSTU-PSOL, os problemas de infraestrutura não se resumem simplesmente à circulação, né, das pessoas, mas existem problemas mais graves, como, por exemplo, a questão do transporte público em nossa cidade. Esse transporte público, ele acaba levando aqui os trabalhadores, principalmente nos horários que eles mais precisam do ônibus, eles têm que se submeter a ônibus superlotados e com tarifas, né, que estão muito caras pelo poder aquisitivo da população, que os salários pagos em nossa cidade são salários visivelmente baixos, mesmo se comparados às cidades do mesmo porte que a nossa. Com relação ao problema colocado por Gilmar Machado, isso é muito fácil de resolver. Basta que a população, né, em cada local, ela se organize e ela tem propostas extremamente simples e viáveis para resolver todos esses problemas. Qualquer engenheiro, né, teria soluções extremamente simples, né, e existem recursos no município de Uberlândia para fazerem essas obras. Não é necessário, né, grandes construções, não é necessário viadutos espetaculares, não são necessários elevadores caríssimos que estão sendo construídos em nossa cidade, enquanto nós enfrentamos problemas gravíssimos, né, como eu falei, com relação ao transporte público, com relação a habitações que podem ser construídas com muito melhor qualidade, com relação ao salário do funcionalismo público e outros problemas extremamente importantes na questão da saúde e assim por diante. Então, não é necessário nenhuma mágica para resolver problemas, né, de circulação, né, com a construção de alguns viadutos e assim por diante. Candidato Gilmar Machado, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Candidato Gilberto, a questão da infraestrutura ela é fundamental. As pessoas, né, estão correndo risco de vida ao atravessar ali. Por isso, nós já conseguimos viabilizar junto ao governo federal 61 milhões que vão garantir, né, uma trincheira ali entre o Luizote e o Taiamã, outra trincheira ali perto da Ponte do Val, Praça Oswaldo Oliveira, onde nós vamos tirar o trânsito urbano do trânsito rodoviário. Vamos fazer 2 passagens, 2 trincheiras também ali no Martelene, entre Martelene e o Bairro Brasil, porque as pessoas hoje estão ali ilhadas e precisam ter uma circulação, como foi resolvido o problema lá entre o Martelene e o Marama, abrir Afonso Pena, a Amazonas, para que nós possamos ter também o trânsito mais seguro, com mais eficiência.
Mas não só isso, fazer aquele alargamento também do viaduto do Ceasa para dar mais tranquilidade, mais segurança também para as pessoas. E além disso, nós queremos concluir o sistema que já foi iniciado. Hoje, na Avenida Rondon Pacheco, também havia necessidade e foi projetado 5 viadutos, 2 já foram concluídos, mas faltam 3, a da Paraná, do Olegário Maciel e da Francisco Galassi, que nós queremos dar continuidade. O que está funcionando, nós queremos melhorar também na cidade. Além disso, queremos melhorar a infraestrutura nos bairros, continuar os asfaltamentos lá daquela região do Joana d'Arc, São Francisco, na região do Morumbi, na região do Shopping Park. Várias áreas hoje, por exemplo, no Morada Nova. Então, vários bairros de Uberlândia também precisam melhorar a sua infraestrutura para garantir mais segurança, garantindo também a regularização dos lotes, dos terrenos dessas pessoas, para que elas possam também ter acesso ao esgoto, possam ter acesso à iluminação, porque infelizmente em alguns bairros de Uberlândia, essas pessoas ainda continuam tendo essa dificuldade, faltando essa infraestrutura que nós entendemos ser essencial e ser fundamental. Então, tanto uma visão para a área mais central, como também para os bairros dessa cidade. Candidato Gilberto Cunha, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Bom, candidato Gilmar, parece que é uma obsessão nessa cidade, dos que pretendem administrar essa cidade, com exceção de mim, para decidir quem é que vai construir mais viaduto na cidade de Uberlândia. Parece que é uma disputa ferrenha, né, entre os 2 projetos que estão colocados aqui, com exceção do meu, né, para ver quem ganha, no final das contas, dessa disputa. E, curiosamente, não é por acaso que são grandes construtoras e grandes empreiteiras que financiam as campanhas, né, dos meus adversários, né, tanto do candidato Gilmar quanto do candidato Luiz Humberto. Eu queria dizer que essas obras, que são extremamente necessárias, elas serão construídas por qualquer administrador, né, que ganhar as eleições, né, em outubro próximo. Agora, o que o candidato Gilmar não falou é que o problema, né, de circulação de tráfego nessa cidade, ele vai se agravar, como está se agravando no Brasil, principalmente porque não há a mínima preocupação por parte do governo federal, que é o que tem mais recursos, com o transporte público. Candidato, por favor, o senhor tem 1 minuto para formular a pergunta ao candidato Luiz Humberto Carneiro. Bom, a questão que eu queria colocar para ele é em relação ao transporte. Como eu falei aqui anteriormente, o transporte público em Uberlândia, ele definitivamente não atende às necessidades daqueles que utilizam, que são principalmente os trabalhadores e a juventude. Nós temos, nos horários mais essenciais, os ônibus superlotados desde amanhã, né, e nos horários que os trabalhadores, né, não só saem para o trabalho, como quando voltam. E temos também atrasos, nós temos demora, né, demasiada, principalmente no fim de semana, ou seja, não atende minimamente o que deveria, né, ser um serviço essencial, né, para a população trabalhadora e para a juventude. Eu queria saber do candidato Luiz Humberto o que ele pretende fazer para resolver esse problema, já que eles estão na administração dessa cidade, eu volto a insistir, há mais de meio século, né, pelo menos. Candidato Luiz Humberto Carneiro, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Gilberto, estou sim na administração dessa cidade já há bastante tempo, pertenço a um grupo político que representa isso tudo aí que nós estamos vendo de Uberlândia, o sucesso que Uberlândia vem fazendo. E quero te dizer o seguinte, quando você refere ao transporte coletivo nosso, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar em 2001, 2004, um governo do PMDB e do PT, que nós tínhamos um caos em todas as áreas, mas especificamente no transporte coletivo. Uma frota antiga, lembra de tantas greves que a gente tinha em cima disso, os ônibus precários. Hoje a coisa mudou. E quando você fala de viadutos, nós somos sim favoráveis ao viaduto. O viaduto não é feito para rico, não. O viaduto é feito para atender o transporte coletivo. E o horário de pico não se resolve apenas com o aumento dos ônibus. Porque quando você aumenta os ônibus, você tem que... Isso altera o preço da tarifa, se é só para aquele horário. Você tem que melhorar... Aumentar os ônibus, sim, mas aumentar toda a infraestrutura. E que passa. Quando você vê aqui hoje uma passagem, um preço nosso é uma passagem única, isso foi feito sim, com o meu grupo político, o Terminal Central, os outros 4 terminais que existem, mas muitas coisas ainda precisam de ser feitas. Nós precisamos ainda de fazer mais 4 estações, nossas terminais, nós precisamos de fazer mais 76 estações de passageiros, nós precisamos de terminar
aos nossos corredores de ônibus. Isso não foi possível, até porque existe um projeto já aprovado no governo federal já há 4 anos, projeto inclusive elogiado pelo próprio BNDES, e esse recurso ainda não saiu. Mas não paramos não. Através do governo do estado, em parceria com ele, já fizemos esses 2 viadutos da Rondon Pacheco, já aumentamos a Rondon Pacheco, já fizemos 2 pontes sobre o Rio Uberabinha, e nós temos que buscar a cada momento mais fazer investimento, sim, no transporte coletivo. Candidato Gilberto Cunha, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Bom, em primeiro lugar, na nossa administração, nós vamos implementar, né, como uma medida das mais fundamentais, uma revisão no preço da tarifa do ônibus, porque nós vamos fazer uma auditoria nas planilhas. Nós entendemos que o transporte público, como eu falei, é um serviço essencial que deve ser prestado à população, assim como saúde, assim como habitação, né, e outros. E nessa maneira, nós entendemos que o objetivo do transporte público não é dar lucro para os grandes empresários do setor, que, aliás, pagam péssimos salários para os seus funcionários e os submetem a uma jornada de trabalho extremamente longa e cansativa. Então, o primeiro compromisso da administração PSTU, PSOL, da administração O Povo no Poder, vai ser com essa auditoria visando a redução do preço da tarifa. Além disso, nós vamos dar início ao processo de estatização do transporte público em nossa cidade. Como eu falei, a Prefeitura tem a obrigação de garantir esse transporte e de qualidade para a população. O candidato, o Luiz Humberto, colocou a posição clara do grupo político que ele representa. Transporte deve dar lucro para os empresários, tanto assim que ele não colocou como ele vai resolver o problema, né, da superlotação nos horários de pico. Na nossa administração, a nossa proposta é muito clara. O aumento do número de ônibus nesses horários é visando o atendimento à população, aos trabalhadores e aos estudantes. E é claro que isso vai representar, no primeiro momento, a diminuição dos enormes lucros que as empresas de transporte têm nessa cidade. Entre ficar com os empresários do transporte e com os trabalhadores e a juventude, a coligação O Povo no Poder já fez a sua escolha. Nós vamos ficar com os trabalhadores e com a juventude que usam o transporte coletivo. Candidato Luiz Humberto Carneiro, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Ô Gilberto, eu te respondi sim, comentei que nós não precisamos só de aumentar o número de ônibus, mas nós precisamos de terminar todos esses corredores de ônibus, e é bom que se diga, Uberlândia hoje, nós temos a única cidade do país que tem 100% da sua frota para o deficiente, isso é um respeito com a população. Mais do que isso, nós temos o porta a porta, que são 50 veículos também, que atende o portador de deficiência, ou aquela pessoa que necessita estar usando o transporte. Enfim, muita coisa já foi feita e muita coisa precisa ser feita. Mas o que eu coloquei para você, quero mais uma vez colocar aqui a minha posição para toda a população, está no meu plano de governo. Nós precisamos sim terminar os corredores de ônibus, as estações, as 4 estações, os terminais, fazer as 76 estações e aí sim aumentar também os ônibus, o número de ônibus, para que possa oferecer cada dia mais um transporte coletivo à altura da população de Uberlândia. Candidato Luiz Humberto Carneiro, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Gilberto Cunha. Gilberto, a pergunta que eu faço a você é sobre geração de empregos. Qual que é o seu projeto, qual que é o seu programa para geração de empregos em Uberlândia? Candidato Gilberto Cunha, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Queria, inclusive, agradecer pela pergunta. Recentemente, em nossa cidade foi anunciado a instalação de grandes empresas e eu queria chamar a atenção dos trabalhadores e da juventude dessa cidade que essas grandes empresas vão arrumar dinheiro emprestado, dinheiro público, né, uma delas na ordem de mais de 500 milhões e vão gerar 200 empregos na cidade, além de consumir recursos, né, naturais da cidade em quantidade enorme, em quantidade alarmante. Essa é a visão que os poderosos têm da geração de emprego em Uberlândia, que visa, né, para gerar 200 empregos, né, investir centenas de milhões, né, para os grandes empresários, as grandes empresas continuar tendo um lucro violentíssimo, né, com os trabalhadores de nossa cidade. Em nenhum momento foi discutido quanto vai ser o salário desses trabalhadores, quais as condições de trabalho que eles vão enfrentar, né, trabalhando nessas empresas, uma delas inclusive multinacional. A administração O Povo no Poder, PSTU, PSOL, ela vai investir cada recurso
público, cada recurso municipal, e nós vamos, inclusive, exigir dos governos estadual e do governo federal que também invistam nessa questão, e só chamando a atenção da população da nossa cidade, que o crescimento, né, da geração de empregos em Uberlândia está diminuindo cada vez mais, em função da crise econômica internacional, que afeta diretamente também, né, cada vez mais o nosso país. Então, nós vamos pegar todos os recursos públicos e investir nos pequenos e médios empresários da nossa cidade, tanto da cidade, né, tanto nos comerciantes, os pequenos e médios comerciantes, como os pequenos e médios industriais, como também junto aos pequenos e médios produtores rurais e aos assentados pela reforma agrária. Aliás, esses assentados da reforma agrária e os pequenos e médios produtores do campo são aqueles que geram mais emprego, né, nesse setor, e são aqueles que mais produzem alimentos que chegam à mesa da nossa classe, que chegam à mesa dos trabalhadores. Candidato Luiz Humberto Carneiro, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Bom, eu queria só lembrá-los aqui que Uberlândia hoje é a segunda cidade que mais gera emprego com carteira assinada e a quarta no Brasil, a quarta cidade que mais gera emprego com carteira assinada. Isso se deve à grande parceria que nós estamos tendo com o governo do Estado. E é por isso que dentro do nosso plano de governo e dentro do meu projeto político é da continuidade de um governo que dá certo, de um governo que tem dado resultado, de um governo que está aí trazendo à nossa cidade o desenvolvimento, mas sempre preocupando com a qualidade de vida. Nós tínhamos, em 2005, aí 1.300 indústrias em Uberlândia. Hoje nós temos mais de 3.600 indústrias em Uberlândia. E isso se deve a esse apoio, a essa parceria. Mas mais do que isso, não só Uberlândia tem essa infraestrutura adequada que oferece à população, como água, esgoto, tudo, e também para as nossas indústrias, esgoto tratado, essa infraestrutura fantástica, mas uma preocupação, Gilberto, que nós temos muito grande é com o trabalhador, é a qualificação da nossa mão de obra. Os cursos do PEP, que é do governo do Estado, os cursos, hoje o município de Uberlândia oferece mais de 13.500 vagas de cursos profissionalizantes e nós estamos em busca de mais. Inclusive agora, nós já estamos aí no lançamento já de o maior centro de profissionalização de Minas Gerais, numa parceria com a FIENG, com o Senai e com o Provida, para que nós possamos oferecer mais 2.200 vagas, preocupados sim com o nosso trabalhador, porque nós entendemos que o uberlandense não gosta de esmola, ele gosta de emprego, ele gosta de ser um cidadão que realmente chega no final do mês, ele pode honrar as suas contas, mas honrar com emprego, com o seu trabalho e com o seu suor. Então é isso que Uberlândia é hoje e graças a essa grande parceria com o governo do Estado que tem sido parceiro nosso em todos os momentos. Candidato Gilberto Cunha, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Bom, às vezes os dados não dizem toda a verdade. Foi gerado, segundo as informações que nós recebemos, apenas pouco mais de 400 empregos no mês de agosto em nossa cidade. Isso é muito pouco, né, pela necessidade de geração de emprego, né, que nós temos aqui em Uberlândia. Além do que, a maior parte desses empregos são de salários muito baixos. A classe trabalhadora de Uberlândia, apesar de produzir toda a riqueza dessa cidade, ela ganha no máximo, né, em média, né, ela vai ganhar por volta de apenas 3 salários mínimos. A maioria dos trabalhadores que constroem a cidade de Uberlândia ganham menos do que isso. E, mais uma vez, né, insisto, que o nosso projeto de governo é radicalmente diferente, né, dos apresentados pelos outros candidatos em todos os aspectos, inclusive nesse. Porque nós, volto a insistir, não vamos investir em número de empresas, né, e não vamos investir grandes somas de dinheiro, como mais de 500 milhões, né, de reais que vai ser investido. Tempo esgotado, candidato. O senhor tem 1 minuto para formular a pergunta ao candidato Gilmar Machado. Bom, o tema vai ser funcionalismo público. Gilmar, né, num questionamento anterior, né, desse debate, né, o senhor afirmou que tem agido, né, como negociador, né, nas questões relativas aos problemas salariais envolvendo o funcionalismo público federal e a administração do PT, né, do qual o senhor representa. Apesar do senhor, né, de você, né, nós temos, né, muito tempo de convivência, né, apesar de você agir como negociador, você há de reconhecer que isso não tem ajudado em nada o funcionalismo público, visto que os professores acabaram de sair de uma greve derrotados,
apesar da heróica luta que desenvolveram, sem um plano de carreira decente e muito menos, né, foi resolvido o problema da questão salarial. Agora mesmo, volto a insistir, os bancários, inclusive os bancários públicos, né, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, estão de greve, assim como os funcionários do Correio. Por favor. A pergunta, né? O senhor vai ter... esgotado, candidato, por favor. Candidato Gilmar Machado, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Bom, como eu tinha dito, candidato Gilberto, no bloco anterior, nosso trabalho é com o funcionalismo municipal. Se Deus nos permitir e o povo de Uberlândia, no dia 7 de outubro, chegar à Prefeitura de Uberlândia, nós temos um grande desafio. Realmente ter um diálogo permanente com os servidores públicos municipais. É o que nós fazemos como deputado, como vice-líder e líder que fui do presidente Lula, da presidenta Dilma, e aqui Uberlândia não será diferente. Quem conhece a nossa história, a nossa tradição, nós estaremos de fato tratando os servidores públicos como sempre tratamos, com respeito, e espero que os servidores públicos tenham do prefeito, não medo, mas respeito. E é exatamente isso que nós vamos fazer, né, na nossa gestão. Negociando, tendo uma mesa permanente de negociação com os servidores, nós vamos realmente acertar a situação da Procuradoria, como já mencionei, e ao mesmo tempo, nós queremos de fato servidores públicos estimulados, com formação permanente, que eles tenham condições realmente de ter cuidado também com a sua saúde. Hoje muitos servidores têm problema de saúde, nós temos muitos servidores hoje também com problema de endividamento, que nós temos que tentar achar uma saída para organizar esses trabalhadores. Nós temos alguns órgãos que nós temos, infelizmente, muitos trabalhadores ainda na dependência do alcoolismo. Nós precisamos realmente ajudar, né, esses servidores, porque se nós queremos uma atenção, né, da população, se a população tenha realmente um bom atendimento, nós precisamos realmente de servidores públicos realmente ativos, com formação permanente, estejam satisfeitos com a sua questão salarial. Nós queremos também levar, né, o PROCON, né, descentralizar o atendimento dele, chegar mais perto das pessoas, diminuir o processo de burocratização para que a população tenha um atendimento mais rápido, mais eficiente. É o que nós queremos fazer com os nossos servidores públicos. Candidato Gilberto Cunha, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. As nossas propostas, né, para o funcionalismo público municipal, em primeiro lugar, vai ser o fim dos cargos comissionados. Eleição direta para todos os cargos de chefia na prefeitura, inclusive, né, como pegando um exemplo, o cargo de diretor das escolas. E essas eleições vão ser feitas pela primeira vez nesse município de forma direta e democrática, sem nenhuma interferência, né, sem nenhuma pressão, né, do poder municipal. Além disso, nós entendemos que é fundamental para o funcionalismo público municipal a criação de um plano de cargos e salários. E esse plano de cargos e salários vai ser feito pelo Conselho Municipal dos Funcionários Públicos, que vai determinar quais são as suas necessidades e quais são as prioridades que têm que ser implementadas pela Prefeitura Municipal. Além disso, nós vamos realizar e vamos propor ao Congresso do Povo, que é o órgão que vai administrar a cidade de Uberlândia a partir da administração PSTU-PSOL, um aumento geral e imediato do salário do funcionalismo. Não é possível a gente conviver com uma prefeitura tão rica como a prefeitura de Uberlândia e que paga salários tão baixos, né, para os seus funcionários em todos os níveis. E lamento, né, não ter possível completar a pergunta, né, para o companheiro Gilmar, né, mas que seria feita se ele vai continuar implementando, né, no município a mesma política que o governo Dilma, né, trata os funcionários públicos federais. Candidato Gilmar Machado, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Nós queremos sim, né, implementar uma política de recomposição salarial, como fez o presidente Lula, como está fazendo a presidenta Dilma, reestruturando carreiras, assegurando a todos os servidores realmente reajustes e, acima de tudo, garantindo a organização das suas carreiras. É isso que nós vamos realmente executar e nós vamos fazer também aqui no nosso município. Além disso, a nossa discordância com relação à eleição de diretor, nós queremos eleição direta para diretor, mas primeiro, esses diretores serão submetidos a uma avaliação para ver se realmente eles têm condições de administrar, se eles realmente têm essa vocação e a partir daí, aqueles que forem aprovados estarão então disputando as eleições nas escolas. E uma política também de valorização para os educadores infantis,
trabalhando para que eles cheguem ao cargo, à classe também de magistério. E um cuidado muito especial com todas as merendeiras, aquelas que trabalham em escola, não só porque eu fui filho de uma servente escolar, mas é porque elas realmente desenvolvem um grande trabalho. Candidato Gilmar Machado, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Luiz Humberto Carneiro. Candidato Luiz Humberto, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão social. Qual é a sua proposta, né, para o terceiro setor? Como que vai se dar a relação do município na sua gestão com as entidades do terceiro setor, as instituições religiosas, as entidades que realmente prestam hoje um relevante serviço, as creches conveniadas do município? Qual é a proposta para esse setor? Vai ser mantida a estrutura do jeito que é hoje? Candidato Luiz Humberto Carneiro, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Gilmar, é sempre com o mesmo respeito. Eu diria que essas entidades, eu tanto as respeito o trabalho que vem fazendo em parceria com o município de Uberlândia, mas também eu quero dizer a todos que eu sou autor de 76 projetos de leis que eles credenciam as instituições dentro dos programas, não só do governo, mas também para que eles possam receber recursos. E hoje, o grande sucesso, parte desse grande sucesso da administração se deve a isso. Quando você falou aí no ensino infantil, é bom que se diga, Uberlândia é referência hoje no ensino infantil desde 2005, 2007, 2008, 2009, até hoje, reconhecido pelo governo federal. Então, veja bem, e grande parte também desse atendimento é feito por lá, como em todas as nossas áreas sociais. E elas estão presentes em várias secretarias, porque o social, ele não é feito só dentro da Secretaria de Ação Social, ele é feito também em outras secretarias e isso você pode ter certeza, Gilmar, que a gente vai estar dando total apoio, mas mais do que o apoio, nós vamos cada dia mais buscar essas parcerias. Nós já temos a parceria na área da saúde, que vem dando um resultado fantástico para esses jovens, os cursos de profissionalização, mais do que isso também dentro dos programas de combate às drogas, enfim, eu diria que em todos os setores da prefeitura nós temos aí uma parceria brilhante. E eu quero dizer para você que através desses projetos de lei, que até pouco tempo era o deputado que mais apresentou projetos e mais aprovou instituições para que eles pudessem se credenciar dentro dos programas, não só municipal, mas nos programas do Estado também, inclusive recebendo recursos aí para que eles pudessem desenvolver também os seus próprios projetos. Candidato Gilmar Machado, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Candidato Luiz Humberto, eu entendo que vários programas precisam e vão ser mantidos, inclusive a questão do cadastro único, que é fundamental para que a gente tenha todas as políticas que o governo federal hoje oferece ao cidadão, não só a questão do Bolsa Família, mas todos os programas assistenciais têm que realmente ser mantidos e podem ficar tranquilos. Não acreditem em boatos, né, de que nós vamos desmontar as estruturas que hoje estão funcionando, tanto para a questão dos idosos, quanto para a questão dos jovens, mas uma coisa nós vamos mudar. Nós queremos uma nova relação com o terceiro setor. Nós entendemos que o terceiro setor é parceiro, ele tem que ser visto como parceiro do município. Nós precisamos de uma central de projetos para o terceiro setor, porque ele não pode ficar também só na dependência de recursos públicos. Nós precisamos abrir a eles também opções também nos fundos, né, que tem, por exemplo, o Bradesco, o Itaú, várias instituições, Petrobras, Banco do Brasil, para que eles também tenham acesso. Eles não querem, o que eles querem do município? Apoio para que eles possam, então, fazer, né, que possamos ajudar a estruturar as instituições, ajudar na burocracia, que realmente é grande. Mas depois que ele consegue, ele vai conseguir caminhar sozinho, ajudar na prestação de contas, porque hoje uma das grandes dificuldades do terceiro setor é exatamente a organização da documentação e a prestação de contas. Hoje há muitas opções para estas áreas e várias instituições religiosas também precisam só desse apoio, só querem esse apoio para que ela possa ampliar. Então eu quero aqui reafirmar, né, que os programas sociais, e é por isso que eu sempre tenho dito também na minha proposta, de que o que está bom vai continuar, mas o que não está, nós vamos melhorar, porque a cidade de Uberlândia precisa, e o terceiro setor é um grande aliado, um grande parceiro e que realmente realiza um trabalho fantástico de apoio ao trabalho que o município também hoje já desenvolve.
Candidato Luiz Humberto Carneiro, 1 minuto para a sua tréplica. Gilmar, com toda certeza, isso aí, se Deus quiser, eu vou continuar todo esse trabalho, porque essa parceria ela é fundamental e você mesmo reconhece que aquilo que é bom tem que continuar e esse trabalho é um deles, é mais um dos trabalhos que tem dado um resultado muito grande. Eu falava da educação infantil, falava da saúde e falo em todos os aspectos. Essa parceria, ela não só tem sido fundamental para que nós pudéssemos aí um atendimento de mais de 76 mil atendimentos mês na área da ação social, mas que também, ao lado de outras secretarias, tem desenvolvido um trabalho brilhante. E aqui, Gilmar, eu até queria fazer um apelo, porque participei essa semana de uma reunião onde o governo federal criou o SUAS, que é um SUS social. Foi criado, o Uberlândia se cadastrou, mas infelizmente não tem recurso. E a gente precisa de liberação de recursos como esse para que a gente possa fazer um social cada dia melhor. Tempo esgotado, candidato. Candidato Luiz Humberto Carneiro, o senhor tem 1 minuto para formular uma pergunta ao candidato Gilmar Machado. Deputado Gilmar Machado, vou na saúde mais uma vez, tá? Eu estou preocupado muito com a saúde, com essa proposta que você está apresentando aí e mais uma vez volto ao SAMU, volto ao SAMU seu e também à sua UPA. Porque a regionalização, Gilmar, eu só queria te passar um dado muito importante e acredito que você não saiba, porque senão essa questão da regionalização, ela tem sido um caos para todos nós. Eu queria mais uma vez te alertar disso e perguntar para você, se você insiste nisso, faltando tantos leitos para Uberlândia, hoje a nossa carência é em torno de 500 leitos e nós não temos podido contar com o governo federal em nenhum deles. E aqui, quando você fala nesses investimentos, você fala em hora alguma, a gente vê aí um aumento dos leitos dentro da sua proposta, mas você insiste no SUS. Você vai continuar mesmo com o SUS? Candidato Gilmar Machado. A terceirização. Tempo esgotado, candidato. Candidato Gilmar Machado, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Candidato Luiz Humberto, eu fico feliz que nós podemos estar debatendo esse tema da saúde, porque é um tema que a população realmente de Uberlândia hoje mais discute. Eu estava numa atividade lá na região do São Jorge e também depois na região do Morumbi e as pessoas chegando, não tem médico, está faltando, não tem plantonista, nós estamos com dificuldade, alguma coisa tem que ser feita e nós queremos fazer. As UPAs, deputado Luiz Humberto, é fundamental, candidato Luiz, é fundamental que nós tenhamos as unidades de pronto atendimento. Nós temos 8 AIs, nós precisamos mais. A cidade está crescendo, novas áreas hoje surgiram em Uberlândia e elas precisam desse atendimento. Elas precisam também, as UAIs precisam ser melhoradas. Nós precisamos também tratar do hospital municipal. Nós precisamos ampliar o número de leitos ali. E é possível fazer isso e nós vamos fazer. Nós temos o apoio do governo federal e nós vamos fazer. O governo federal hoje já banca 50% do hospital municipal. E nós vamos continuar trabalhando esta questão. E o SAMU, ele não vai acabar com o trabalho do bombeiro. O SAMU, ele vem se juntar ao trabalho do bombeiro. Se você, se infelizmente alguém da sua família sofrer um acidente, ficar preso nas ferragens, é o bombeiro que vai atender. Agora eu pergunto, se ele sofre um infarto, você quer que vá um bombeiro ou um médico? Nós entendemos que esse é um trabalho conjunto. A nossa proposta o tempo todo tem sido, nós precisamos de parceria. E nós vamos fazer, tanto com o governo federal como com o governo estadual. Na minha coligação, nós temos 5 partidos que têm secretarias do governo do estado. Por isso que nós entendemos que nós vamos fazer, e eu sempre defendi o trabalho de um governo de união. Nós precisamos juntar forças. Sempre ajudei todos os governos que passaram por aqui, independente de partido político. Que acabou a eleição, nós temos que pensar nas pessoas. E é isso que eu sempre fiz na minha vida. Candidato Luiz Humberto, 2 minutos para a sua réplica. Deputado Gilmar Machado, você conta toda hora com o governo do estado e é o que realmente tem resolvido as questões nossas até da saúde. Quando você fala do SUS, do investimento no hospital, é uma obrigação, nós temos que buscar, esse direito é nosso e esse recurso é nosso. Agora eu só queria colocar para você, mais uma vez, essa falta de leitos. Nos últimos 8 anos, nós tivemos aí foram 258 novos leitos no hospital municipal. No hospital
que é universitário, um hospital do governo federal, foi o governo do estado que teve que investir 59 leitos, 55 novos leitos e mais 30 de UTI. Nós precisamos desses leitos. E agora deixa eu te contar uma história da saúde. Talvez você não esteja bem informado. A maior preocupação que nós temos, a maior demanda que nós temos é da alta e da média complexidade, que é de responsabilidade do governo federal. Gilmar, hoje, só para você ter uma ideia, o município está cobrando na justiça uma conta de 139 milhões do governo federal, que o governo federal não paga, Uberlândia não paga as internações e Uberlândia tem que internar, ele é obrigado a internar para depois receber do governo federal. Então aqui, Gilmar, mais uma vez, nós queremos fazer um alerta. Uberlândia, para receber UPA e para receber SAMU, ele tem que ter primeiro os leitos, nós temos que receber esses leitos. E quero lembrar a você que Uberlândia hoje, esse atendimento do SAMU que você quer trazer para cá, nós já temos o nosso aqui, que é nosso. E não é feito só pelo Corpo de Bombeiro, não. Nós temos 34 ambulâncias, 2 empresas que prestam esse serviço também, através das UTIs móveis. Eu agora mandei para Uberlândia mais 18 ambulâncias, mais 3 de UTI, enfim, são médicos profissionais, o atendimento profissional, mas só para nossa Tempo gente, esgotado, só para o candidato, povo de Uberlândia. por favor. Candidato Gilmar Machado, 1 minuto para a sua tréplica. Candidato Luiz Humberto, nós vamos fazer as UPAs em Uberlândia, vamos trazer o SAMU para esta cidade e, ao mesmo tempo, vamos realmente aumentar o número de leitos. Mas nós precisamos também cuidar da atenção básica. Nós precisamos mais programa Saúde da Família. Uberlândia tem 1/3 só do programa Saúde da Família que nós precisamos. Eu conheço pessoas que vão hoje ao médico, mas o que ela está precisando é de psicólogo. A população de Uberlândia hoje, nós temos uma população mais velha e muitas delas, ela está precisando de um psicólogo que está ocupando o médico. Por isso nós queremos ampliar as nossas equipes, programa de saúde da família, com médico, com psicólogo, com nutricionista, com fisioterapeuta, para a gente poder cuidar melhor dessas pessoas, para que a gente diminua o número de pessoas que precisam chegar à área hospitalar. Então, nós temos um programa e nós sabemos quanto custa, onde nós vamos buscar para melhorar urgentemente a questão da saúde, que é um grande clamor da população de Uberlândia. É a Band Triângulo nas eleições 2012. Voltamos já já com a sequência do debate entre os candidatos a prefeito de Uberlândia. Já pensou em ficar loura?